terminando aí a nossa disciplina, né? A gente viu aí o que são essas bobinas set e reset, certo? Então a gente tem aí, ó, uma entrada digital, certo? Onde a gente tem a instrução set, certo? Então por mais que eu acione aqui, ó, no bloco físico, certo? Essa entrada aqui, ó, I1, né? Então vou acionar uma saída, nessa saída aqui em relação, vamos chamar ela de Q1, certo? Que é uma contatora. Então beleza, set, né? Vou setar. Então por mais que eu acionei um pulso que eu dou nessa entrada I1, né? Ele seta, né? Ele permanece energizado a minha saída por mais que eu solte essa botoeira, certo? Né? É no mesmo sentido, né, do que um selo, certo? No entanto, né, a gente precisa dar um outro pulso, que se vamos por numa outra entrada, né, para a gente resetar essa saída aqui. Certo? Então a gente viu essa instrução set, né? Então, mesma coisa aqui para utilizar set reset no WPS, pessoal, né? A gente vai utilizar o simulador, né, fisicamente aqui, né, um simulador não, né, o CLP prático. Então a instrução set, né, a gente tem aí, né, esse bit aqui, ó, quando a gente ele vai para o nível lógico 1, ele permanece, né, no seu nível lógico, certo? Quando a gente dá o reset, né, ele vem aqui, né, e vem aqui para o nível lógico 0 e permanece em 0 aí. Beleza, e como a gente cria, né, essas variáveis, né, essas bobinas virtuais, contatos virtuais lá no WPS, certo? Como apresentado, né, além das interfaces digitais, né, de entrada, certo? A gente viu que o nosso WPS ele tem entradas como DI1, certo? Né, DI2, certo? E assim sucessivamente, né, dependendo da quantidade de entradas digitais que o CLP vai possuir. E vimos o que? Que a entrada DO significa o que? DO1, DO2, isso significa que é a saída digital, certo? E podemos utilizar também relés auxiliares, né, que são geralmente representados aí pela letra M, né, que é o que? M de memória, certo? Um contato de memória, tranquilo, um contato virtual. Porém, no caso, né, do CLP utilizado, né, que a gente vai utilizar no laboratório, né, o WPS, os relés auxiliares são representados por variáveis do quê? Do tipo globais, né, ou variáveis aí do tipo locais, que são criadas de acordo com a necessidade, né, do programador, né, através do software aí, o WPS 2.0. Certo? Então aqui, né, é como se fosse um exercício para vocês poderem fazer, né, para vocês conseguirem criar variáveis aí. Quando a gente vir fazer a prática, vocês estejam já aptos, né, a criar variáveis, certo? Então aqui, né, construi o diagrama LED do circuito abaixo utilizando o software WPS 2.0, certo? A gente vai fazer o download para o CLP, né, quando vocês tiverem essa aptidão aí. Então aqui a gente tem I1, certo? Significa isso uma entrada física, né? Quando a gente chama M1, né, é uma bobina virtual, que a gente está usando essa bobina virtual para fazer acionamento de uma saída física, certo? Mas como a gente cria uma saída digital, né, virtual? Então a gente vem, clica aqui, né, no WPS, certo? Vimos aqui em Direct, certo? COI, né, que é a bobina, né? Digitamos o nome M1, certo? Ela vai pedir o quê? Né? Variável não existe. Você deseja criar essa nova variável, a gente clica em sim, certo? Aí a gente vem aqui e deixa ela no tipo global, certo? Né? Tipo global ou, né, dependendo da necessidade, do tipo local, certo? Né? Então aqui nós temos o que agora? Inserir um contato, certo? A gente insere o contato, utiliza ali nessa variável que a gente criou, né, do tipo M1, né, para acionar uma saída. Então o WPS ficaria dessa seguinte forma. Então aí bastante informações que a gente já conhece, né, a gente já aprendeu, já adquiriu bastante competências, né, ficou um exercício para vocês poderem fazer, né, do selecionador de peças. Né? Vou deixar mais um exercício que agora é somente prática, né? Não vou falar muito, né, em relação a outras coisas. Vou entrar em foco um pouquinho mais para frente, né, a parte de contador, né, as partes dos temporizadores, certo? Então vou deixar esse exercício aqui. Né? Elaborar um programa de CLP para controlar uma furadeira aí,
elétrica, né, uma semiautomática, né, para funcionar segundo descrito a seguir. Então aqui está a nossa furadeira, certo? A furadeira inicialmente encontra-se na posição superior, certo? Está lá no estado de repouso. Os estados dos sensores entradas, né, a entrada é E, certo? E atuadores S como saída. São representados na tabela 2, a gente vai ver essa tabela aí. Então a furadeira inicia seu ciclo quando o botão liga, né, BL, é pressionado. Nesse momento a contatora do motor de descida, CMD, e do motor do mandril, CMM, são acionadas. Então precisa interpretar o que está pedindo, né, no processo dessa automação dessa furadeira. Então, nesse caso, a furadeira inicia o movimento de descida, certo? Ao terminar a furação da peça, né, a chave fim de curso inferior FC1, certo? O FC1 ele é acionada. Quando ela é acionada, neste momento a contatora do motor de descida, certo? O CMD, a contatora de descida, é desacionada. E a do motor de subida, né, que é o CMS, né, a contatora do motor de subida, é acionada. Então a contatora do motor do mandril, CMM, permanece acionada. A furadeira inicia o movimento de subida. Tranquilo, ao retornar na posição inicial, ele vai encostar no fim de curso superior, né? O fim de curso é acionado. Neste momento, a contatora do motor de subida e do motor do mandril, CMM, são o quê? Desacionadas, certo? Então, quando ele sobe, né, ele é desacionado. A furadeira encerra o ciclo e fica guardando um novo comando de início de ciclo aí. Então, tabela. A gente tem o quê? Como botão de liga, como tag aí, BL, o tipo entrada, certo? O estado normal, NA não retentivo, certo? Um pulsante. Então aqui, né, 0 desacionado, 1 acionado, chave final de curso superior, dado pela tag aí FCS, né, como entrada, do tipo entrada, estado normalmente aberto, né, do tipo booleano, certo? 0 e 1 também. Chave contatora do motor de descida, dado pela tag CMD, certo? Tipo que? Saída, certo? Então a gente vai acionar essa contatora, né, de saída, que seria a nossa CMD e a nossa CMS. Certo? Então aqui chave contator do motor de subida, CMS, certo? Que é representada aí pelo tipo de saída, né? Estado normal não acionado, certo? Também recebe essa lógica booleana, né, de 0 desacionado e acionado 1 aí. Chave contatora do mandril, né, o CMM, do tipo saída, né, estado normal não acionado, né, também respeita essa regrinha aí da booleana. Certo? Então aqui está a tabela para vocês poderem observar, né, e interpretar lá o que precisa ser feito. E aqui, né, o exercício 2, pessoal, é o que? Elaborar um programa de CRP para controlar o ciclo de enchimento e o esvaziamento do reservatório de líquidos, né, para funcionar da seguinte forma. Quando o reservatório estiver em nível baixo, certo, inicia-se o que é a operação de enchimento, a chave contatora do motor CMB é acionada e a solenoide da válvula de descarga é desacionada. Certo? Então acontece o que? No processo de enchimento, né, ele está no nível baixo, ele entra no processo de enchimento, então a válvula solenoide ela é desacionada, né, ela fecha a válvula, né, para poder acontecer o enchimento do tanque. Esse estado mantém-se até que o nível do reservatório esteja o quê? Alto. Certo? Quando o reservatório estiver aí, né, no nível alto, inicia-se o que é a operação de esvaziamento, que onde o que acontece? A chave contatora do motor, né, da bomba é desacionada. Então a gente para, né, o enchimento somente quando ele chega no nível alto, certo? E a solenoide de descarga, certo, da válvula lá, ela é acionada. Esse estado mantém-se até que o nível do reservatório esteja baixo, certo? Chegou baixo, né, ele volta no processo que fecha a válvula, aciona a bomba, certo? Enche o reservatório, chegou lá, encheu totalmente, né, ele desliga a bomba, abre a válvula, certo? Então ele fica nesse ciclo. Né? Então aqui tem a tabela para vocês poderem observar, né, quem são as tags, né? A chave boy de nível alto aí é dado pela tag
BNA, né? O tipo dela é entrada, certo? Lembrando que E é entrada, certo? E essa aí vai ser o que? Saída. Certo? Tomem bastante cuidado, certo? Então, né, aqui tem só interpretar as tabelas tranquilinho, sem problema nenhum. Certo? Então, na próxima aí, né, já vou dar andamento com vocês. O que são detectores de borda? Certo? O que são esses detectores de borda? Né, onde eu apresentei para vocês, né, uma aplicação utilizando o Codesys e o Factor.io, né, justamente, né, com essa parte de borda de subida, que